sobrenatural para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, Lucão. Obrigado, Tiagão. Amém, queridos. Mais uma vez, bom dia a todos. Que bom estar aqui nessa manhã. Para mim é uma alegria, um prazer enorme, uma honra muito grande. Já fazia um tempo que a gente queria vir aqui visitar o Tiago, a Nicole, conhecer o Luca. A gente está muito feliz. Eu amo essa casa, eu me considero parte dessa família. Tenho muitos amigos aqui. O Tiago é família para a gente, a Nicole é família para a gente, sua casa, sua família. E também o Tiago já apresentou, mas quero apresentar mais uma vez. A última vez que eu estive pregando aqui, eu estava solteiro e triste. Hoje eu estou casado e feliz da vida. E o motivo é aquela mulher maravilhosa que está ali. Fica de pé, princesa, fazendo um favor. Eu tenho que mostrar coisa bonita, né, gente? Olha só. A gente está esperando um filho esse ano, em julho. Se Deus quiser, vai nascer. A gente não sabe ainda o que é, mas esse mês a gente vai saber e a gente já vai começar a correr de atrás de tudo, mas a gente está muito contente. Cris, eu quero ir para a palavra, porque eu sei que Deus ele quer mover na sua vida nessa manhã. E eu quero que você abra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou tentar ser bem direto agora, de manhã, porque eu sei que a gente não tem tanto tempo, mas eu sei que Deus quer ministrar a sua vida, eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, e eu quero poder contribuir nisso. 2 Crônicas 7,14 é um versículo muito conhecido, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar, e eu quero ler o texto e a gente vai fazer algumas considerações, essa é a introdução da mensagem. Deus, aqui o profeta está falando através, Deus está falando através do profeta, ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí fala 4 coisas: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Agora vem 3 promessas que Deus fala, ele diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gosto muito desse versículo porque, primeiro porque ele é um esboço por si. Se você não tem um esboço, tu abre ele, tu tem 4 coisas para fazer, 3 coisas que depois Deus vai fazer. Ele é um versículo que já é um esboço, eu amo ele. Mas, sabe, Cris, eu quero focar em um aspecto desse texto. Mas antes eu quero só descrever para você as 4 coisas que a gente precisa fazer para a gente alinhar a nossa vida. E daqui a pouco eu vou dar o título da mensagem. Mas as 4 coisas que a gente precisa fazer para alinhar a nossa vida: primeiro é se humilhar, é tirar a gente do centro, é colocar Deus no centro de todas as coisas. Isso é o início da vida cristã. Um monte de gente começa a andar com Deus sem fazer isso, aí ela não consegue ir muito longe. Porque se a gente não realmente coloca Deus no centro da nossa vida, a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não se achega para perto de Deus. A segunda coisa que Deus fala é para a gente orar. A gente sabe, o que é orar, mas existem vários tipos de oração e vários tipos de pessoas dentro da oração. Alguns buscam a Deus, outros acham que estão buscando a Deus, mas não estão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a Bíblia fala para a gente buscar o Senhor através da oração, através do contato com Ele. Depois a Bíblia fala a gente buscar a face de Deus. Eu acredito que aqui a palavra de Deus está falando mais sobre a motivação pelo qual a gente faz isso, do que necessariamente sobre o que a gente está fazendo. Porque buscar a face fala de você buscar a essência de quem Deus é. Eu tenho certeza que tem muita gente casada aqui. Quem está feliz casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo, né? Se você não levantar a mão, você nem almoça hoje. E eu sou muito feliz casado. Eu não casei com a minha esposa por interesse. Graças a Deus. Eu tenho certeza que nenhum de vocês casou por interesse. Mas é verdade que muita gente tem se unido a Deus por interesse. Então, quando a Bíblia diz busque a face, Deus está querendo trazer uma renovação não só de mente, mas de coração, para a gente entender: poxa, eu acho que maturidade cristã é eu parar de buscar o que Deus pode fazer por mim e eu começar a buscar o que eu tenho que fazer por Ele, pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E a quarta coisa aqui que Deus fala é para a gente se converter dos maus caminhos, parar de pecar, parar com desobediência, com rebeldia e tudo mais. Tem 3 coisas que Deus fala que Ele vai fazer. A primeira é vou ouvir dos céus. Quando a Bíblia diz que Deus ouviu alguma coisa, toda vez que você vê Deus falando eu ouvi a tua oração, aqui Ele já está respondendo. Deus não está dizendo assim, eu ouvi, vou pensar, vou avaliar. Não. Quando Deus, por exemplo, Ele chega lá para Moisés, quando ele ia, tá recrutando ele para tirar o povo lá do Egito, Ele já diz assim, Moisés, ouvi o clamor do meu povo. A resposta já estava ali. Em muitos outros momentos a gente vê esse padrão na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala aqui em 2 Crônicas 7,14 que Deus vai ouvir dos céus, está falando que Ele vai responder às nossas orações, fala do favor de Deus, fala da graça do Senhor sobre a sua vida. A segunda coisa que Deus fala é que Ele vai perdoar os nossos pecados, vai tirar a maldição da nossa casa, vai tirar a influência do pecado da nossa vida, e como isso é maravilhoso. Agora a terceira coisa, queridos, é aquela que eu quero focar
E por isso que eu dei um tiro até aqui para a gente chegar nesse ponto que Deus dá essa promessa: e eu vou sarar a sua terra. Naquele tempo, meus irmãos, eu sei que você sabe disso, a maioria do pessoal comia do que plantava, vivia do que muitas vezes estava ali cuidando. Hoje não, hoje cada um de nós, grande maioria de nós, não estou dizendo que você não planta alguma coisa em casa, mas a maioria de nós trabalha, vai no supermercado e compra o que tem que comer. Quando Jesus, aqui a palavra de Deus fala para eles: eu vou sarar a sua terra, Deus ele não estava usando de uma figura de linguagem, ele está falando de forma literal. A tua terra vai começar a frutificar. Em outras palavras, aquilo que você planta, você vai colher. E queridos, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você. O título da mensagem é Chaves para o Romper de Deus. Se você está anotando, anote isso: Chaves para o Romper de Deus. E esse versículo, ele é maravilhoso, mas essa promessa é uma que eu sempre me identifiquei na minha vida. Porque quantos aqui, não precisa levantar sua mão, mas quantos aqui você pensa assim: meu Deus, cara, parece que eu estou há tanto tempo plantando e parece que eu não colho. Essa mensagem é maravilhosa para início de ano. Hoje é o segundo domingo praticamente do ano. E como é maravilhoso, queridos, a gente falar sobre isso hoje. Porque, cara, a gente na virada faz um monte de promessa, né, pra gente mesmo. Chega a virada do ano, a gente começa a falar: não, esse ano vai, esse ano isso, esse ano aquilo, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou ganhar gente para Jesus, esse ano eu vou me envolver com a igreja. E não tem nada de errado a gente fazer planos, não tem nada de errado a gente se animar, né, nessa virada de ano. A gente começa o ano todo animado. Eu não sei você, mas eu estou muito animado nesse ano. Quem está animado comigo? Eu estou muito animado para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus vai manifestar nas nossas vidas, nas nossas igrejas, aquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Eu estou muito, muito, muito animado. Mas, meus irmãos, vamos ser honestos. Se a gente não muda, o nosso ano não vai ser diferente do ano passado. Se a gente não cresce, a gente não vai colher nada diferente. Uma das maiores utopias do ser humano é ele fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E hoje de manhã aqui, eu quero falar sobre 4 áreas da nossa vida que nós precisamos alinhar para a gente parar de patinar. Eu não sei você, mas eu tenho na minha vida áreas que às vezes eu penso assim: por que eu não consigo romper nisso? Por que a minha igreja não consegue romper nisso? Por que o meu casamento não consegue romper nessa área? Eu sempre carreguei na minha vida, inclusive em algumas áreas específicas, esse peso de dizer: Senhor, por que parece que não anda, parece que não sai do lugar? É como se eu estivesse plantando, mas eu não estivesse colhendo. É como se eu vivesse numa terra, e agora estou falando de uma analogia que a gente viu na Bíblia ali, é como se eu estivesse plantando numa terra que não sai nada. Eu coloco a semente, mas eu não vejo aquilo que eu plantei sair da terra para me abençoar. E eu quero falar, queridos, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer ministrar a sua vida. É uma mensagem bem importante, bem direta, e eu sei que Deus vai ministrar você. Então, primeiro ponto, eu vou falar 4. Primeiro ponto: se nós queremos romper na nossa vida, nós precisamos buscar um coração quebrantado. Repita comigo: busque um coração quebrantado. Eu gosto muito desse tema, porque eu confesso a vocês que eu não sabia o que era um coração quebrantado. Eu nasci dentro da igreja, sou filho de pastor, então tive a vida em toda na igreja. E tem um monte de palavra, vamos ser honestos, gente, tem um monte de palavra que a gente fala na igreja que a gente não entende direito. E uma delas era esse negócio de coração quebrantado. Por exemplo, quando o pastor pegava o microfone e dizia assim: meu irmão, quebrante o seu coração, eu ficava pensando: tá, mas o que é quebrantar o coração? Eu quero te ajudar, porque eu descobri faz pouco tempo, acho que 1 ano mais ou menos, Deus me mostrou o que é coração quebrantado. Eu já tenho 36. Primeira coisa que eu pensei: não, coração quebrantado é chorar. Então, eu acho que uma pessoa que chora, ela tem um coração quebrantado. É uma coisa que eu pensei. Depois eu descobri que não, porque eu vi que tinha um monte de gente que chorava na igreja, no outro mês desviava. Aí eu pensava: meu Deus, gente, aquela pessoa parecia que tinha um coração tão quebrantado. Então eu já entendi que choro não tem a ver com o coração quebrantado. Apesar de que o choro pode fazer parte de um momento de quebrantamento, não é a prova disso. Aí eu comecei a pensar, por exemplo, eu achava que eu tinha um coração quebrantado, porque eu pensava assim: cara, eu nunca, quando eu estou errado, eu nunca digo que eu estou certo. Então, de outra forma, eu achava que coração quebrantado era reconhecer que você estava errado. Eu pensava assim: não, se eu estou errado, eu digo que eu estou errado. Se eu vejo que eu estou errado, que eu errei, que eu falhei, eu não tenho problema em dizer: poxa, me perdoe. Eu achava que isso era ter um coração quebrantado, mas rápido eu descobri que não era. Eu quero começar a abrir uns textos com você aqui. O primeiro deles está lá em Salmo, capítulo 34, versículo 18. Se você pode, acompanhe comigo.
Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Querido, olha se esse negócio não é importante. A Bíblia fala que Deus está próximo de uma pessoa que tem um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus ele caminha junto de uma pessoa que tem isso que a Bíblia chama. Eu já vou te ajudar a chegar na conclusão do que é com o coração quebrantado. Mas a Bíblia aqui, eu quero aumentar a tua fome de querer saber o que significa ter um coração quebrantado. E a Bíblia está dizendo que Deus, ele se aproxima, que Deus ele está perto, que isso atrai o favor, a presença, a graça de Deus. Meus irmãos, o que mais atrai o favor de Deus para a vida de alguém é essa pessoa ter esse coração quebrantado. Lá em Salmos, capítulo 51, no verso 17, Davi aqui, ele está tendo uma oração, um momento de quebrantamento, de arrependimento do pecado que ele tinha cometido com Betseba, aquela confusão que eu sei que a maioria de vocês conhece. E ele, no meio da oração, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Esse versículo, no mínimo, me assusta. Porque se ele tivesse escrito no Novo Testamento, já seria uma coisa maravilhosa. Mas entenda que esse versículo foi escrito no Velho, cara. Davi, que ele vivia no tempo da lei, ninguém tinha a revelação da graça. É como se Davi ele chegasse lá no íntimo dele e falasse assim: Deus, eu já entendi onde o Senhor quer chegar. Eu sei que o Senhor não quer que a gente fique matando animal. Eu sei que o Senhor não quer que a gente fique pegando ovelhas, esquartejando. Eu sei que isso não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração quebrantado. Tudo está voltando para o coração do homem. Isso aqui, queridos, é centenas de anos antes de Jesus vir. Por isso que isso aqui é tão maravilhoso, porque Davi ele já teve uma revelação daquilo que Deus queria. E Deus ele queria homens e mulheres com um coração quebrantado. Ele fala aqui: Senhor, eu sei o que o Senhor quer. O Senhor quer um coração quebrantado. Queridos, como é precioso a gente entender o que é uma pessoa ter um coração quebrantado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11, aqui o apóstolo Paulo traz uma visão muito clara do que o coração quebrantado, do que o arrependimento deveria trazer para o homem. Eu quero ler o texto para você, 2 Coríntios 7, 10 a 11. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Olha só, preste atenção nas palavras. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Aí ele começa a falar: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Aqui o apóstolo Paulo ele traz um paralelo a respeito do remorso e do arrependimento. E ele começa a falar: gente, muitas pessoas, quando estão longe de Deus, elas erram e elas sentem um remorso. E olha, eu vou falar para você, mesmo eu nascendo dentro da igreja, uma boa parte da minha vida, eu não percebia que o que eu estava vivendo era um remorso, ao invés de um arrependimento. Porque o arrependimento, segundo a gente lê na Bíblia, a gente lê que inclusive o apóstolo Paulo falando, o arrependimento verdadeiro, que ele é fruto de um coração quebrantado, o arrependimento verdadeiro, ele produz frutos, ele produz mudanças, ele produz algumas coisas na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele chega a listar algumas delas ali, eu não vou entrar em detalhe, mas uma coisa que eu quero dizer para você: o arrependimento verdadeiro, queridos, ele necessariamente precisa trazer o aumento do temor a Deus. Se eu me arrependo, se eu peço perdão, e o temor não cresce dentro de mim, é porque alguma coisa está errada com o meu arrependimento. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que ele é péssimo, mas foi a forma que Deus usou para falar comigo há um tempo atrás, não faz muito tempo, e por mais que seja forte, eu quero compartilhar com você. Eu estava orando um dia, buscando a Deus a respeito de arrependimento, eu estava refletindo sobre isso, e eu senti o Espírito Santo falando comigo uma coisa que foi muito forte para mim, foi muito forte, eu sei que vai ser forte para você, mas me ensinou o que é temor. E depois que Deus falou isso para mim, eu comecei a cuidar muito mais da minha vida e do tipo de arrependimento que eu tinha. Sabe, há pouco tempo atrás, a gente viu, né, aquele povo atacando Israel, né, e tendo aquele ataque que foi o pior depois do Holocausto. A gente viu, não faz muito tempo, o Hamas, né, entrou em Israel e fez aquele ataque terrível. Uma das coisas que mais me marcou, eu estou muito animado para ter filho, eu sempre gostei muito de bebê e de criança.
Sempre assim, desde adolescente eu vejo um bebezinho e eu fico olhando assim, fico dando risada, me enche de alegria. Eu fico pensando, meu Deus, cara, como eu queria ter filho. E uma das coisas que mais me marcou, eu não quero que você visualize isso de certa forma, mas uma das coisas que mais me marcou é de saber que aqueles terroristas, eles decapitaram bebês. E eu sei que ninguém filmou isso, ninguém colocou em jornal nenhum, porque quem que vai mostrar isso para alguém? E aquilo me marcou muito, eu fiquei muito chateado, fiquei com muita raiva. Eu falei, meu Deus, como que alguém consegue fazer isso, cara? E eu sei que Deus trouxe isso à minha memória, e Ele falou para mim assim, Lucas, isso é temor. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou assim, se eu colocasse um bebê na sua frente, e eu falasse, tira a cabeça desse bebê, qual é o sentimento que você ia ter? Eu ia dizer, Deus o livre, Senhor, eu não consigo nem imaginar, eu não consigo nem pensar nisso, eu não consigo nem imaginar eu encostando de uma forma diferente da que se deve num bebê. Imagina fazer uma atrocidade dessa. Aí Deus falou, isso é temor. Isso é temor. Sabe aquele ditado quando as pessoas falam, pô, mais feio que bater na mãe? Por que, queridos? Porque tem coisas que você imagina, eu sei que eu fui bem radical, mas é para você nunca mais esquecer, e eu sei que você nunca mais vai esquecer. Temor é quando você se imagina fazendo algo, e só de você se imaginar, você já diz, sai fora de mim, jamais vou fazer isso. Agora, muitas vezes nós com Deus, a gente perde o temor. Porque eu lembro na minha vida, quando Deus o livre, assistir pornografia e depois subir no púlpito para tocar no louvor, eu tinha um sentimento terrível, diz não. Mas quando eu comecei a me aprofundar no pecado, tinha um tempo na minha vida que eu não via mais problema em durante a semana viver uma vida de pecado e depois pegar a guitarra e tocar no louvor. Porque quando você perde o temor, você perde os seus limites morais que Deus coloca, que Deus acrescenta. O verdadeiro arrependimento, ele reconstrói o temor no seu coração. A Bíblia fala que um homem pode temer os homens e o homem pode temer a Deus. Então quem teme os homens fica pensando assim, Deus o livre sair com essa roupa, porque o que vão pensar de mim? Deus o livre sair com esse carro, Deus o livre esse emprego, porque o que vão pensar de mim? Quem teme ao Senhor, você pensa assim, meu Deus, ai de mim, se eu não amar o Senhor, se eu não amar o meu irmão, se eu não viver em santidade. Não é uma coisa ruim, não é um peso, mas é literalmente você olhar para você e dizer, meu Deus. Por exemplo, eu vou dar uma coisa maravilhosa na minha vida. Por exemplo, quando eu penso em trair minha esposa, eu já penso, Deus o livre, trair minha esposa, eu sou louco, não sou retardado. Eu já saio me coçando, já saio correndo. Deus o livre eu chegar um dia a trair a minha esposa, aquilo, o maior presente que Deus me deu. Agora, o que Satanás quer fazer com você, meu irmão? Ele quer roubar o temor de ti. E daqui a pouco você não tem mais esse sentimento. Eu dei esse exemplo porque temor, ele pode sim ser medido. O temor, se você quer saber se você teme a Deus ou não, você quer saber se você teme o Senhor de verdade, o quão sério, como que você olha para o erro, para o pecado, como que você olha para se afastar do Senhor, para a injustiça, como que você olha para essas coisas? E eu quero finalizar com um texto, e eu já quero avançar com a minha mensagem, onde Deus, ele finalizou e me ensinou o que é ter um coração quebrantado. A gente volta para Salmos capítulo 51, e eu quero que a gente leia agora do versículo 10 ao 12, abra comigo fazendo favor, Salmos 51, 10 a 12. Aqui Davi, é o mesmo salmo que a gente leu antes, só que Davi agora, ele vai finalizar suas palavras para o Senhor. E foi esse versículo que Deus trouxe para me ensinar o que é um coração quebrantado. E eu nunca tinha visto dessa forma. Vamos ler o texto. Esse versículo é conhecido. Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi aqui ele está clamando ao Senhor, pedindo por perdão e restauração na vida dele. Agora olha só o que Davi diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Eu enrolei tudo isso, construí tudo isso para chegar na minha conclusão para você do que é um coração quebrantado. Queridos, nunca mais se esqueça disso. Eu vou dar a definição agora. O coração quebrantado define o tempo de resposta que você tem em obedecer a Deus quando Ele fala.
Vou falar de novo, de uma forma diferente. Você quer saber se você tem um coração quebrantado? Não é chorando, não é reconhecendo que você está errado. O que Davi falou no final do texto aqui? Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E aquele dia Deus falou para mim: Lucas, sabe como é que a gente sabe se tem um coração quebrantado? Quanto tempo você demora para responder quando eu chamo? Sabe, meus irmãos, eu vou falar para você, eu já vivi fases da minha vida onde Deus falava uma coisa para mim em janeiro, eu ia responder em dezembro. Deus falava uma coisa para mim num ano, eu ia responder 5 anos depois. Sabe, para muitos de vocês, Deus já mandou você terminar esse relacionamento e tu não termina. Para muitos de vocês, Deus já mandou você começar a evangelizar a tua família e você não começa. Para muitos de vocês, e na minha vida eu já vi muito isso, Deus está falando, começa a ler, começa a buscar o Deus, para com esse pecado, toma jeito na igreja, assume responsabilidade, ajuda o pastor, comece a ser fiel no teu dízimo e oferta. Tem tantas coisas que Deus está falando, que Deus está ministrando, que Deus está chamando, mas de alguma forma eu e você, a gente protela. A gente não é retardado nem ridículo, a gente não vai dizer não para Deus, a não ser que você precisa de uma libertação mais forte. Mas a gente não vai dizer não para Deus. Eu nunca disse não para Deus escaradamente. Santidade, não quero. A gente é bom em protelar. A gente é bom em dizer assim: Deus, eu sei que isso está certo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, mas eu acho que eu ainda não estou pronto. A gente começa a inventar a nossa teologia. Eu sei que o Senhor no tempo certo vai me dar capacidade para terminar esse namoro que eu sei que está errado. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai me encher de sabedoria para eu poder começar a fazer isso na igreja. A gente começa a achar um jeito de entrar dentro de uma desculpa onde a gente entra no nosso tempo. Nós somos complicados. Olha para a pessoa que está do seu lado, com muito carinho, diga assim: a gente é complicado. Fala para ela: a gente é complicado. Agora sim, eu sei que ofende, mas ajuda a tratar o nosso coração. Olha para essa pessoa de novo e diz assim: você é complicado. Você é complicado. E a verdade é essa, meu povo. A gente protela, a gente joga para frente. Eu não quero que você levante sua mão, mas quantos de nós aqui, Deus já falou assim, em dezembro, Deus ministrou: ano que vem eu quero que você faça isso, eu quero que você comece isso, eu quero, sabe, coisas até naturais. E a gente fica protelando. Se você quer romper na sua vida nesse ano, você precisa quebrantar o seu coração. E eu quero te dizer mais uma vez, querido, quebrantar o coração pode ser acompanhado de choro, deve ser acompanhado de reconhecimento. Mas não é isso que demonstra coração quebrantado. Coração quebrantado é: Lucas, estou aqui, Senhor. Lucas, faz isso, para já, Senhor. Lucas, faz isso. Não é amanhã, Deus, é hoje, vamos embora. O tempo de resposta que você tem para obedecer o que Deus te pede mostra o coração que você carrega. E se a gente não está disposto a ter um coração quebrantado, a gente não vai romper. As áreas da nossa vida que precisam de transformação, elas não vão romper. Segundo ponto, esse foi o primeiro, coração quebrantado. Segundo ponto, foque no seu ponto fraco. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 14 a 15, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém, como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Querido, cada um de nós aqui tem áreas de fraqueza. Eu, na minha vida, eu tinha algumas áreas de fraqueza que, enquanto eu não fui responsável para resolver, a minha vida não rompeu. E aqui esse texto está falando que nós temos um sumo sacerdote, a Bíblia está falando do próprio Jesus, que nessa terra passou por todas as tentações. Queridos, não é eu que estou falando, se a gente ler o texto de novo, a gente vê toda, está ali a palavra, toda tentação. Jesus passou tentação sexual, Jesus passou tentação de inveja, Jesus passou tentação de ciúme, Jesus passou tentação de não perdoar, Jesus passou um monte de tentação. Todas as tentações, a Bíblia diz que Jesus passou, mas ele não caiu em nenhuma delas. Mas aqui, olha que notícia boa, nós temos um Deus que conhece o nosso coração, que conhece a nossa luta. Eu não estou falando isso para fazer você se sentir melhor no seu pecado, não. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos alguém para recorrer, alguém que entende o nosso coração. Agora, querido, deixa eu ser bem direto com você. Quando eu falo ponto fraco, dificilmente todos nós aqui já não sabemos qual é a área. Por exemplo, para a maioria de nós aqui, na minha vida, pelo menos sempre foi, o meu ponto fraco sempre é a vida moral, a vida sexual.
para muitos de nós aqui, eu sei que essa área, por exemplo, é uma área difícil, onde a gente tem que vigiar, onde a gente tem que orar. Muitos de nós, muitas vezes, podemos viver uma vida dupla. Porque, meu querido, a Bíblia diz, aquele que esconde o seu pecado não prospera. Você quer romper nesse ano, você precisa focar no seu ponto fraco. Para de acreditar na mentira de Satanás, que você pode ter um pecado de estimação e ainda assim avançar. Para de acreditar na mentira de Satanás, que só porque ninguém sabe o que você está fazendo, que aquilo não vai te frear. Meu amigo, todo hábito que a gente tem pecaminoso, todo pecado que a gente tem escondido na nossa vida, todo ponto fraco que muitas vezes existem áreas que a gente venceu, que a gente conquistou, que a gente está vivendo em santidade, mas às vezes tem uma ou outra área que a gente não consegue. E aí a gente começa a pensar assim, não, mas é só uma área, é só uma coisa. Mas é isso que muitas vezes está freando eu e você de avançar para o próximo nível de Deus na nossa vida. Eu quero ler outro texto aqui na Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 8, 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em Mateus 26, 41, Jesus aqui, ele está falando com os discípulos, estava no Getsêmani. Jesus sabia que os soldados já tinham saído de casa para pegar ele. Ele estava lá naquele momento de oração, chamou Pedro, Tiago e João para cima do morro para orar. Ele não queria orar junto com ele, deixou eles lá, se afastou alguns metros, começou a orar: Deus, se possível, livre de mim esse pepino. Aí, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele estava num coração totalmente quebrantado ao Senhor, responsivo a Deus. Deus, se o Senhor falar que eu tenho que morrer, vou morrer, ponto final. Mas se possível, tira de mim essa. Aí ele voltava para os discípulos dormindo. Aí uma hora ele jogou essa nos peitos dos caras, falou assim: rapaziada, nenhuma hora vocês estão podendo orar comigo? Aí Jesus falou essa frase famosa: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem um monte de gente que pega esse versículo para tentar achar desculpa para pecar. Aí o cara cai, chama o pastor, falou: pastor, a carne é fraca. Mas não é esse o contexto do texto. Jesus, ele está dizendo assim: rapaziada, quando você entra no novo nascimento, a gente nasce de novo. A Bíblia fala que o nosso espírito é vivificado, a gente se torna um com Cristo. E aí o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus, ele começa a habitar em nós. Então, quando Jesus está falando que o Espírito está pronto, é que existe uma parte de nós que é o Espírito, que a gente quer vir para a igreja, a gente quer ir no grupo pequeno, a gente quer ir na reunião de oração, a gente quer viver santidade, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer jejuar, a gente quer buscar o Senhor. Mas Jesus está dizendo: mas a nossa carne, ela não vai querer. A nossa carne, ela vai lutar contra a vontade de Deus da nossa vida. E é isso que Jesus está explicando para os discípulos, que existe um lado nosso que não se converte, e que a gente precisa subjugar ele. Por isso que a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, porque a gente domina sobre a nossa carne, sobre as nossas vontades, até mesmo sobre a nossa personalidade. O Espírito de Deus, ele nos empodera para a gente fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, independendo da personalidade, dependendo do tipo, independendo do jeito. Deus, ele nos ajuda com isso. Mas aqui o texto está dizendo: você precisa orar, você precisa vigiar. Ali em Provérbios, capítulo 28, 13, tem esse versículo que eu já falei, que fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, aqui cada um desses textos está mostrando a influência do pecado na nossa vida. E eu descobri na minha vida que enquanto eu não focasse no meu ponto fraco, eu não ia romper. Sabe, queridos, a gente não cura câncer com band-aid. Quantas vezes eu e você, a gente tem um baita de um problema, só que a gente fica fingindo que não tem. Ou a gente fica fazendo coisa pouca. A gente fala: não, eu preciso parar com esse pecado, preciso parar com essa atitude. Aí você vai lá, começa a pegar uma caixinha de promessas todo dia para ver se te ajuda. Não vai ajudar. Meu amigo, se você tem um problema, isso está impedindo você de crescer, você precisa focar nisso. Você precisa colocar sua energia nisso. Você precisa ser intencional com relação a isso. Tem algum pecado que está te vencendo? Confesse para alguém, algum líder da tua igreja. Peça oração, peça ajuda. Leia livros a esse respeito. Talvez é uma área que é um pouco mais complexa. Olha, nós estamos prontos para ajudar você. Eu falo isso pela liderança da casa, para ouvir você, para orar por você, para acompanhar você, para andar com você. Tem muitas batalhas que não são vencidas sozinhas, meus irmãos.
E uma das maiores mentiras que Satanás falava para mim é que eu ia vencer sozinho. Não, fique tranquilo, a hora que você quiser tu muda. É que nem gente drogada. Você pega o camarada para entrevistar, ele sempre fala isso. Não, quando eu quiser eu paro. Meus irmãos, Jesus, ele nos faz andar em corpo para a gente precisar uns dos outros. Isso que é lindo a respeito de Cristo. Deus não fez ninguém completo, nenhuma igreja completa, nenhuma pessoa completa, nenhum pastor completo. Sabe, quando a gente vai conhecendo os pastores famosos é uma coisa muito legal. Porque você vê eles no YouTube, nesses lugares, e tu pensa, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, essa pessoa aí não tem fraqueza, essa pessoa não tem nada de ruim. Aí você conhece gente famosa assim, gente que você olha só em YouTube, e você começa a ver que os caras, por exemplo, tem um lá, não vou falar o nome, mas eu admirava muito ele, até eu começar a vender guitarra para ele. E ele é muito famoso no Brasil, e eu tenho uma loja virtual de venda de guitarra. O cara não pagava, velho. E eu penso, eu não consegui nem ouvir mais o louvor do cara. Eu comecei a olhar e pensar, mas não pode. O cara é famoso, o cara tem a presença de Deus, o cara tem uma unção, mas não responde mensagem, não paga no dia. Não. Eu falei, meu Deus, meus queridos, como é legal você conhecer as pessoas como elas são. Porque eu vou dizer para você, ninguém é perfeito. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de alguém para abrir o olho, para nos mostrar onde a gente está errado. Deus, ele já dá uma esposa para a gente para quebrar a gente. De cara, ele fala, ó, eu vou revelar coisa. Eu sei que tem coisa que Deus só revela para minha esposa. Eu posso orar, fazer vigília, eu posso fazer jejum de 40 dias. Tem coisas que Deus vai dizer assim, não vou falar para você. Vou falar para tua esposa, porque tem coisa que você vai ter que ouvir da boca dela. As mulheres dêem um amém aí em nome de Jesus. É assim que Deus faz a coisa. Eu descobri, queridos, que tem uma unção que Deus não... Ó, a coisa mais importante da vida é vida devocional. Quantos concordam? É você buscar Deus, criar maturidade, não depender de ninguém. Mas eu aprendi na minha vida que muitas coisas que Deus precisa nos falar, Ele não vai falar no nosso devocional por querer. Porque Ele quer que outras pessoas te falem para que você se humilhe. Agora, se a gente não focar no nosso ponto fraco, a gente não vai romper. Querido, eu queria ser aquele pregador, e não tenho nenhum problema com isso, mas eu queria ser aquele pregador que chega aqui e diz, esse vai ser o melhor ano da sua vida, é o melhor ano, é o melhor ano, é o melhor ano. Não critico quem faz isso, mas eu gosto de dizer assim, você quer viver o melhor ano da sua vida? Então você vai precisar ser melhor do que você nunca foi. Porque é no mínimo responsabilidade pastoral eu ficar aqui dizendo para você que você vai ter o teu melhor ano, é o melhor ano, 2025, não sei o que aconteceu na estrela, o planeta alinhou. É a maior besteira eu ficar dizendo para você que você vai ter o melhor ano da tua vida se você não for o melhor que você pode ser. Se você não mudar, se você não for aquilo que Deus chamou você para ser. Terceiro ponto. Esse aqui é bom. Se você quer romper, você precisa se posicionar em fé. Eu quero abrir Números capítulo 14, verso 26 a 30. Aqui é uma história que eu gosto muito. Moisés, ele tinha enviado 12 pessoas para espiar uma terra que ele queria conquistar. Vocês conhecem a história. José e Caleb, eles voltaram com uma ideia totalmente diferente dos outros 10. Olha só o que o texto fala, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto, olha só que forte, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Aí olha só o que a Bíblia diz, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Queridos, aqui Deus, ele traz uma sentença terrível sobre o povo. E no final ele diz, mas tem duas pessoas que não vão participar disso. E ele fala que é Josué e Caleb. Agora, em Números 14, no mesmo capítulo, a gente vê, alguns versículos para trás, a gente vê o motivo. Em Números 14, 24 diz assim, todavia meu servo Caleb, porque aqui Deus, ele estava falando a respeito da resposta desses homens, assim, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar os seus descendentes e a herdarão. Meu irmão, olha para mim aqui.
os 10 que foram espiar a terra e falaram para Moisés que não dava de pular, eles não eram homens que não conheciam a Deus, que não amavam o Senhor, eles não eram gente ruim. Moisés não ia enviar gente ruim, mas eles foram matemáticos. Eles olharam para a situação e falaram: rapaz, eles são fortes, cara. O terreno tá inclinado para eles, não vai dar de ganhar. Os caras são bons, os caras têm arma, os caras têm técnica. Pô, Moisés, a gente viu os caras treinando, os caras estão preparados, a gente vai apanhar, a gente vai morrer hoje. Mas Josué e Caleb, eles não vieram trazer aquilo que eles viram, porque dentro do coração deles não saía a promessa de Deus. A promessa de Deus era uma para aquele povo, que onde eles colocassem a planta dos pés ia ser deles, que Deus iria abençoar na batalha. E meus irmãos, a Bíblia não é inteira cheia de história como essa. Por exemplo, quando Davi ele foi descer lá para matar Golias, ninguém tinha dúvida que Davi ia morrer. Eles já tinham até dado tchau para ele. Davi ele começa a descer aquele vale. Claro que você conhece o resto da história, como foi difícil para ele até chegar ao ponto de descer o vale. Ele teve que pedir autorização para o rei, ninguém queria deixar, queriam colocar a armadura do rei, ele não se sentiu bem, tirou. E quando ele começa a descer aquele vale, Golias olha para ele de longe, começa a rir, chama ele de cachorro. Não acredito que enviaram um cachorro para vir me matar. Ele ri, ele dá risada. Já fazia 40 dias que Golias estava gozando do povo. Se você lê na sua Bíblia, eu não sabia disso, tem uns tempos atrás que eu li a Bíblia com um pouco mais de calma. Já fazia 40 dias que todos os dias Golias ele gritava do outro lado do vale e ninguém tinha coragem de pular no homem. Davi foi levar um queijo com Nutella lá para os irmãos. De repente ele viu a situação e falou: não posso deixar isso acontecer. Ele fala a famosa frase dele: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ele começa a descer aquele vale. Eu vejo Davi no veneno. Ele tinha 5 pedrinhas. Alguns dizem que ele devia ter uns 17 anos na época, mas ninguém sabe com exatidão. E ele vai descendo aquele vale. De repente Golias começa a zombar dele. E Davi fala uma das frases mais famosas dele, diz assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu amigo, ele pega aquela pedra, ele taca na fonte, o bicho desmaia, ele sai correndo, pega a espada dele, corta a cabeça do cara na frente de todo mundo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, foi um desespero total, todo mundo travou, foi uma coisa maravilhosa. Mas por que Davi desceu? É porque ele sabia que não dependia dele, mas dependia da promessa de Deus. Olha o que ele falou: quem é você, incircunciso filisteu? Ou seja, traduzindo, quem é você que não tem aliança com Deus para afrontar gente que tem aliança com Deus? Meu amigo, você tem aliança com o Senhor. A nossa vida, se você pôr na calculadora, sempre vai dar errado. Nunca vai dar certo o casamento, nunca vai dar certo restauração de filho, teu ministério não vai dar certo. Se eu sinceramente olhar para mim, para minha história, não era nem para eu estar aqui. O tanto de erro que eu já cometi, de pecado que eu já caí, se não fosse a restauração que Deus fez na minha vida, na minha casa, se não fosse a restauração que Deus fez na minha igreja, meus irmãos, a nossa vida pela matemática, pela calculadora, não vai dar certo. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre que você tem um Deus que é o Deus do impossível. Deus fala para Abraão, já avançado em dias, para não chamar de velho, né? Avançado em dias, diz a Bíblia, você vai ter filho. Deus fala para Noé: constrói uma arca aí que todos os animais da terra vão vir. É só história louca, é só história de gente assim que não tem sentido. Jesus pega 12 improváveis para ser os seus discípulos. As histórias da Bíblia são histórias para nos ensinar que a gente só vai avançar, que a gente só vai vencer se nós nos posicionarmos em fé. Se você precisa que o teu casamento viva um rompimento nesse ano, talvez você olha para o teu marido e você diz: não vai romper. Você olha para a tua esposa dando aquela resposta calminha de manhã cedo: não vai romper. Você olha para os teus filhos, o jeito que eles estão: rapaz, estou ralado, estou ferrado, acabei com a minha vida. Por quê? Porque pelos nossos olhos naturais, a gente não consegue nunca. Mas Caleb sabia da promessa de Deus, Davi sabia, Abraão sabia, Noé sabia, Jesus sabia. Depois os apóstolos amadureceram e começaram a saber também que quando a gente precisa romper, a gente precisa se posicionar. Mas por que o povo não entrou na terra prometida? A gente leu o texto, não sei se você prestou atenção. Por causa da murmuração de vocês, diz a palavra de Deus. Queridos, ouça essa frase. A murmuração, ela rouba a fé do nosso coração. Do mesmo forma que a murmuração, ela está para a incredulidade, a gratidão, ela está para a fé. E se você reclama da tua igreja, reclama do teu passado, reclama do teu presente, reclama do que tu tem, do que tu deixou de ter, o que vai acontecer? A fé vai ser retirada de ti. Você não vai ter a atmosfera que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida. Você não vai criar dentro de você ou na sua casa a atmosfera que Deus quer criar. E por isso que eu e você precisamos
despertar a nossa vida em fé, nesse espírito de fé. Em nome de Jesus, eu vou parar de murmurar, de reclamar. Vou parar de reclamar do meu trabalho. Vou parar de reclamar do meu líder, do meu pastor. Vou parar de reclamar de tudo na minha vida. Eu não quero mais reclamar de nada. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Queridos, como é lindo a gente ter uma vida de gratidão ao Senhor, onde a gente agradece pelas coisas que estão doendo, onde a gente agradece por coisas que a gente não gostava. Mas aquele povo começou a reclamar. Eles chegaram a falar para Moisés: Moisés, por que você não deixou a gente lá? Lá pelo menos a gente tinha carne para comer. A gente não precisava tomar essa água amarga. A gente não precisava comer esse pão que desce do céu todo dia, ninguém não aguenta. Porque eles não percebiam o que Deus estava fazendo. Quando eu e você, a gente não percebe os movimentos de Deus, é aí que a murmuração começa a aparecer. Eu vou para o meu último ponto, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Se você não mudar o jeito que você fala, você não vai viver um novo futuro para a sua vida. Eu e você precisamos dizer: Deus, a murmuração vai parar na minha boca. Eu vou começar a agradecer. E eu quero ver cada uma das minhas dificuldades segundo a sua ótica. Se encher de fé. Porque fé, queridos, é um posicionamento. Fé não é só acreditar na Bíblia. Não acredito. Não é. Isso é posicionamento. Você vê os homens de Deus posicionados. Eles estão lá. Imagina Davi diante de Golias. Ele está com a cara dele: não, tu vai morrer hoje, meu amigo. Porque eu sei quem está comigo. E se você quer romper, você precisa se posicionar nesse nível de fé, onde você sabe: Deus está comigo, e não são com as minhas forças que eu vou lutar, mas são com as que o Senhor me deu, e eu sei que os meus gigantes, eles vão cair diante de mim. E querida, a última coisa que eu quero falar para você hoje é que se você quer romper, você precisa de consagração através do jejum e através da oração. Jeremias 29:12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Lá em João 13:14 diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui Jesus está falando, meus irmãos, que muitos de nós, a gente ora longe da vontade do Senhor. A gente ora sem conhecer o coração de Deus. Mas aqui Jesus está dizendo: se você passar a orar a minha vontade, você vai ver o favor de Deus, o meu favor vindo sobre a sua vida. Queridos, eu quero ler um último texto aqui. Esse é o último texto. Lá em Marcos 9, a gente vê os discípulos passando por uma situação complicada, cara. Marcos 9, versos 28 e 29. Jesus, ele fazia as coisas, os discípulos viam. Mas tinha um momento que Jesus, ele dizia assim: agora é vocês, agora é a vez de vocês. E Jesus, ele já tinha expulsado muito demônio na frente deles, já tinha curado muita gente na frente deles. E Jesus, ele falou assim: agora vão e façam aquilo que vocês viram fazer. Mas uma coisa aconteceu aqui em Marcos 9, que os discípulos ficaram sem entender. Eu vou ler o texto. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Qual que é o contexto aqui? Os discípulos, eles expulsaram um monte de demônio durante aquele dia. Os discípulos, eles fizeram um monte de coisa, assim, curaram um monte de gente. Mas eles chegaram para expulsar o demônio de um rapaz lá, eles não conseguiram. Aí eles tiveram que chamar Jesus, Jesus expulsou. E aí os discípulos ficaram assim: cara, o que aconteceu? Por que esse a gente não conseguiu? Qual que é o mistério da parada? Aí olha só o que Jesus fala para eles. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha, em muitos momentos da minha vida, eu não sabia interpretar esse texto. Porque eu pensava assim: então, mas calma lá, o cara tem que ficar jejuando e orando, e aí o que vai acontecer na nossa vida? Mas sabe, queridos, Deus foi me ensinando a respeito disso. E eu comecei a descobrir que as pessoas que carregam o poder de Deus, cara, elas estão acordando de madrugada para orar. Elas estão jejuando, elas estão gastando tempo na presença de Deus. Eu vou contar uma história aqui para finalizar minha mensagem. É uma história um pouco engraçada, mas aconteceu mesmo comigo. Eu sei que você vai rir da minha cara, mas vamos lá. Eu tinha 22 anos de idade, sábado à tarde. De repente um rapaz liga para mim e diz assim: Lucas, meu primo está endemoniado aqui em casa, tá todo mundo segurando ele e ele quer se matar, cara. Tu pode vir aqui? Eu falei: meu Deus, não me ligaram para mim, como é que eu não vou, bicho? Eu vou ter que ir, né? Eu falei: não, já chego aí. Meu irmão, eu comecei a pedir perdão de pecado, eu comecei Senhor, tem misericórdia de mim.
Porque o maior medo do crente para encontrar demônio é ele revelar os pecados, né? Então a gente fica pensando, imagina se eu chego o demônio e falar, a gente já treme. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, tô ralado, rapaz. Essa semana não foi uma semana que eu orei muito, não busquei muito a Deus, eu tô frito, 22 anos de idade. Mas eu fui. Tinha um mãozão de 2 portas, assim, fui. Eu cheguei lá na casa do cara, quando eu entrei, meus irmãos, tava assim, ó, um segurando um braço, outro segurando outro braço, outro segurando uma perna, outro segurando outra perna. Eu olhei aquela cena, aquele cara falando assim, voz grossa, não era a voz dele. Eu pensei, Jesus amado. Dentro de mim, eu tava me borrando. Por fora eu tava todo cheio de autoridade. Não, chegou o homem de Deus aqui, vai resolver. Mas por dentro eu tava, Senhor, só tenha misericórdia, Pai. Sabe Sansão, antes de morrer? Aquela última pedida dele assim, Deus. Eu tava aqui nem Sansão, eu tava falando, Deus, tenha misericórdia uma última vez do teu servo. Não deixe eu ser envergonhado. Meu amigo, eu cheguei perto daquela pessoa. Eu já tinha expulsado os demônios, mas eu cheguei perto daquele cara. Falei, segura bem, segura. Aí eu comecei a orar. Nada. E eu orava, eu comecei a lembrar dos irmãos que eu já tinha visto expulsar demônio. Perde as forças, não perdia. Mão para trás, não adiantava. Eu fazia de tudo, eu pedia o sangue de Jesus. E fazia tudo, orava, não saía o demônio. Porque dentro de mim eu comecei a me sentir mal. Porque a gente começa a pensar, poxa, tem uma coisa errada. O que está acontecendo, cara? A gente lá na Bíblia que é só falar e vai acontecer. Aí a gente lembra desse texto, né? Mas aí, queridos, eles fizeram uma coisa que eles não me contaram, porque eu acho que se eles me contassem, ia ser pior. Mas de repente uma pessoa vai na porta. E eu ali na lida, já fazia uns 15 minutos. De repente, queridos, eles abrem a porta. Eu não tenho nada contra, tá? Eu amo todas as igrejas, a diversidade de Cristo no poder. Mas eu olhei, era a tia do coque. Meu amigo, uma senhora de idade assim, com aquele coquezinho aqui, ó, que você olha para ela, só de você olhar para ela, tu já sente unção. Aquela mulher só jejua, só ora. Eu olhei assim, nossa. Eles chamaram a tia do coque para resolver o que eu não consegui. Aí beleza, ó, a autoridade. Na porta, ela olhou e falou assim, pode soltar. Nossa. Meu amigo, eu cheguei perto e falei, segura forte aí, segura. A tia lá da porta, que eu não estou exagerando, tem gente que acha que eu exagero. Não, foi assim. Ela lá da porta disse assim, pode soltar. Aí eles olharam para ela assim, ficaram, tem certeza, senhora? Pode soltar. Mas eles não soltaram, eles ficaram segurando. Eu naquela hora, eu confesso para vocês meu pecado. Eu não sei se naquele momento eu queria que ela expulsasse, para ver o rapaz liberto, ou se eu queria que não expulsasse, porque eles estavam empatados comigo. Aí a pessoa não achava, né, que eu estava tão ruim assim na fita. Eu não sabia, era uma luta dentro de mim. Eu só sei que eu fui pro lado assim. E eu dentro de mim dizia para Deus, agora eu entendi porque o Senhor me trouxe aqui. É que eu estou muito orgulhoso mesmo. O Senhor me trouxe aqui é para me derrubar, é para me humilhar, para mostrar que eu não estou com a bola cheia. E eu já estava ali humilde, tranquilo, dizendo, Senhor, amém. Agora ela vai expulsar, e eu vou ficar com aquela cara de, pois é, talvez a próxima. Queridos, aquela mulher chegou perto do cara. E ela mais uma vez disse, pode soltar. Quando eles soltaram, aquele cara deu um pesaço nos pés da velha, que ela voou longe. Aí todo mundo levou um susto. Eles pegaram ela de novo, viram se não tinha machucado, seguraram o rapaz de novo. Ela se levantou no fogo, ela veio para cima do cara e começou a orar. E não saía. Resumo da tarde de sábado. Chamaram o SAMU. Chamaram o SAMU chegou lá. Aí eu descobri que o SAMU lida mais com o demônio que o pastor. É verdade, porque às vezes o pessoal, claro, às vezes é outra coisa, né, queridos? A gente sabe que nem tudo é demônio. Mas às vezes a galera endemonia aí, o cara não tem revelação, acha que é outra coisa. Os caras têm uma seringa que apaga até demônio. Eles tacaram na perna do cara ali e injetaram. Caiu. Aí o cara do SAMU, tranquilo, falou assim, ó, só fica alguém do lado dele quando acordar e tal. Eu me despedi do pessoal, a senhora se despediu. E aquele dia eu fui para casa com aquele sentimento de derrota. Mas sabe, depois Deus começou a ministrar o meu coração. Queridos, falta muito poder de Deus na igreja. Muita gente entende errado. Eu não quero criticar ninguém aqui, mas muita gente é daquela ideia de que Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário. E eu entendo isso. Agora,
autoridade é autorização, não poder. Quando Jesus ele deu autoridade, ele falou: você pode fazer todas as coisas, mas para fazer você vai ter que ser cheio do Espírito. Para fazer você vai ter que ser cheio de Deus. Para fazer você vai ter que me buscar. Não é recompensa, não é que a gente tem que lutar, conquistar, não é por mérito, não é isso. Mas se nós queremos romper, nós precisamos do poder de Deus. E muitas vezes falta isso na nossa igreja, falta isso na nossa vida, porque a gente não jejua, a gente não ora, a gente não se consagra. E existe um poder que só é liberado no meio do jejum, da oração. Existe uma graça do Senhor que, não se engane, não é liberada se eu e você não buscarmos a Deus de coração e de verdade. Meu querido, eu quero falar para você. Eu falei 3 coisas já. Eu já falei de você quebrantar o teu coração. Não vai funcionar se você não quebrantar. Eu já falei de você se posicionar em fé, você ver as coisas pela ótica de Deus. Eu falei ali sobre você na sua vida, você colocar sua vida toda diante do Senhor, se colocar diante de Deus, você buscar o Senhor de todo o teu coração, você atacar aquela área que está te detonando. Mas eu vou ser bem sincero, existem algumas áreas da nossa vida que, para nós rompermos, nós temos que começar a acordar de madrugada. Nós temos que começar a jejuar, a orar, a buscar Deus num novo nível. Sabe uma das coisas que eu fiz no último ano e foi muito bom para mim? Eu comecei o ano dizendo assim para o Senhor: Deus, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz. Eu já tinha feito um monte de coisa, mas eu falei: Deus, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz. Eu quero fazer o jejum que eu nunca fiz. Eu quero ter o tempo de oração que eu nunca tive. Eu quero ler a Bíblia do jeito que eu nunca li. Sabe, quando a gente se coloca para viver num novo limite, Deus ele nos dá uma nova medida. Fique de pé onde você está, que eu quero orar por você antes de a gente tomar ceia. Meus irmãos, Deus ele quer romper com a sua vida. A vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes eu e você não estamos fazendo o que Deus nos pediu. Muitas vezes nós estamos protelando decisões. Nós estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. Nós estamos vivendo um evangelho que não é de cruz, que não é de consagração. E por isso muitas vezes nós não vemos a nossa